Olá, amigas e amigos de Carta Capital. Eu sou a Camila da Silva, repórter e produtora do site de Carta. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui na sede de Carta Capital, em São Paulo, o procurador do Trabalho, Renan Calil. Ele também é doutor em Direito pela USP. Nós vamos tratar aqui hoje um pouco das principais decisões recentes do TST que envolvem trabalhadores e entregadores de aplicativo. Doutor Calil, muito obrigada pela gentileza em estar conosco hoje para tratar de uns assuntos tão importantes. Obrigado pelo convite, Camila. Prazer estar aqui para a gente conversar sobre esses temas tão pulsantes para o cotidiano do país. Primeiro, eu gostaria de começar falando um pouco, relembrando quais que são essas decisões recentes do TST, quando a gente pensa em entregadores, aplicativos como o iFood, quais que são os impactos dessas decisões para os trabalhadores. A gente já tem algo de imediato, até para o nosso espectador, nosso leitor, entender do que de fato se trata essas decisões, porque nas últimas semanas foram repercutidas de forma muitas vezes equivocada. Bem, Camila, essas decisões que o TST tem divulgado recentemente são basicamente três, né? Foi uma em face da iFood, uma em face da Rappi e uma em face da Uber Eats, que não existe mais, mas era a empresa, o braço da Uber que realizava entregas, né? Essas decisões são de casos individuais, né? Então, foi um trabalhador que entrou com uma ação pedindo reconhecimento de vínculo, e elas têm efeito só para a situação concreta daquele trabalhador que entrou com a ação. Contudo, essas decisões influenciam o debate público, porque a forma de organização dessas empresas não varia de acordo se é o João ou o José que está fazendo o trabalho. Elas impactam todo mundo que se ativa, que trabalha, que faz entrega ou dirige por meio dessas plataformas digitais. Então, elas têm um impacto significativo no debate maior, tanto jurídico como no político também, com o GT que o Ministério do Trabalho criou para debater, né, esse tema. Então, me parece que é um pouco esse o quadro que a gente está. Essas decisões do TST que reconheceram o vínculo recentemente, elas identificaram os elementos da relação de emprego, né? Então, elas identificaram que a empresa exerce um poder de direção, que ela exerce um poder de organização, que ela, no momento de determinar como que o negócio vai se desenvolver, ela dá ordens para controlar os trabalhadores para que o objetivo da atividade que ela desenvolve, que vai ser o transporte de pessoas ou de mercadorias, ocorra conforme ela deseja. Então, foi isso que o TST identificou que me parece ser o mais relevante nesse debate que a gente está fazendo aqui hoje. Esses elementos que o TST reconheceu em casos individuais não poderiam repercutir, no caso para todos os trabalhadores, o panorama geral, e aí por que sim ou por que não? Não, sem dúvida me parece que há uma influência, né? Porque ainda que essas situações elas tratem de casos individuais, elas olham para o modelo global de organização do negócio dessas plataformas e outros juízes lidando com casos, com outros casos em face dessas mesmas empresas, é possível que eles identifiquem essas lesões do TST, né, que é uma corte superior na matéria trabalhista, para também julgar nesse sentido. E me parece que a gente está diante de uma situação nova, inclusive, que tem sido pouco comentada, que a gente já tem casos, reclamações trabalhistas, que vêm sendo ajuizadas desde o momento em que essas empresas passam a existir no Brasil. Desde 2016, 2017, a gente começa a ter ações trabalhistas sobre isso. E me parece que tem um tempo de maturação para o próprio judiciário compreender como essas empresas funcionam, né? A disseminação da dinâmica de funcionamento dessas empresas, né, para o judiciário conhecer, para os atores do sistema da justiça do trabalho saberem como isso se dá, levou um tempo, né? Não tem como ser diferente. E isso se dá por meio de atuações que o Ministério Público do Trabalho realiza, por meio de pesquisas que várias pessoas vão desenvolvendo no âmbito da universidade. Existe todo um caldo de debate que já vem sendo realizado, me parece que há uns 5, 6 anos, de uma forma um pouco mais intensa, que contribuem para que os juízes possam se apropriar desse conhecimento e julgar os casos numa outra direção, mas que me parece ser central é que eles julguem de acordo com o que está acontecendo na prática, né, que é o que a gente chama no direito do trabalho
de princípio da primazia da realidade. Não importa o que o papel diz, o que importa é o que está acontecendo ali no chão, né, na rua, nesse caso que a gente está debatendo de motoristas e de entregadores. Então, me parece que a gente está diante desse cenário e o TST, inicialmente, vinha decidindo para não identificar a relação de emprego, né? As primeiras decisões que o TST dá sobre esse tema, se não me engano, são de 2020, e a gente tem decisões de duas turmas específicas, da quarta e da quinta turma, que não identificaram a existência da relação de emprego. Porém, conforme os casos passam a aumentar em número de quantidade, começam a chegar com mais intensidade no TST, a gente vê uma mudança de cenário na corte, né? Hoje em dia, o TST tem 8 turmas, né, que julgam os casos que chegam até o tribunal. Dessas 8 turmas, 7 já julgaram casos que se relacionam com plataformas digitais. E hoje em dia a gente tem 4 turmas com decisões que reconhecem o vínculo de emprego e 3 turmas que não identificam isso. Então, é verdade que é um tema que ainda está em debate, né? Não dá para a gente dizer que existe uma tendência consolidada e unívoca do tribunal num sentido, mas a gente está nesse momento com mais turmas reconhecendo o vínculo do que não reconhecendo. E até os próprios, entrando nesse ponto do tempo, né, como tanto os juízes vão entendendo qual que é a medida ideal, adequada a ser tomada, os próprios trabalhadores também vão se organizando e vão movimentando essa pressão que até gerou esse grupo de trabalho ao qual você mencionou no início da sua resposta. Mas essa mudança de postura, esse ponto de virada, digamos assim, pode ser colocado diante a essa alta quantidade dos casos, ou ao seu ver, tem algum fator preponderante que fizeram e tem essas mudanças nas decisões anteriores que não reconheciam o vínculo e as atuais que reconhecem? A gente pode colocar assim, em alguma situação, isso daqui foi a chave para eles reconhecerem o vínculo trabalhista dos entregadores, desses trabalhadores em geral? Me parece que a gente tem uma confluência de fatores aqui, né? O primeiro conforme mais casos vão chegando no judiciário, inevitavelmente os juízes vão se dedicar mais tempo a essa matéria, vão conhecer mais o que está acontecendo e vão aprofundando o entendimento deles em relação a esse assunto. Então, esse me parece ser um dos pontos. O segundo, como eu mencionei, a gente tem um aumento considerável de pesquisas que estão sendo realizadas em relação a esse tema. Eu mesmo, você mencionou que eu tenho doutorado, minha tese de doutorado trata de trabalhadores via plataformas digitais, e eu conduzi um estudo de caso com motoristas da Uber aqui na cidade de São Paulo em 2018. De lá para cá existem centenas já de pesquisas que vêm se dedicando a isso, né? O Brasil é um dos países com uma produção mais profícua em relação a esse tema, e me parece que é um elemento interessante aqui de como a academia, a universidade, a produção científica tem uma capacidade de influir num debate concreto, né, que no caso específico é como que a gente vai proteger esses trabalhadores e no caso do TST ainda mais, como que essas decisões são proferidas. A gente vê nos votos dos ministros vários desses estudos científicos sendo mencionados. E me parece ser algo relevante, porque é uma contribuição que a universidade oferece, né, para a sociedade. Em terceiro, um outro aspecto que me parece ser fundamental nessa situação é o avanço da organização coletiva dos trabalhadores. E me parece que o ponto de virada em relação a esse tema foi o break dos apps, em julho de 2020, em que, no meio da pandemia, a gente tinha o governo federal considerando que os entregadores eles eram trabalhadores essenciais para permitir com que as pessoas pudessem ficar isoladas em casa e não permitir a propagação do vírus, da Covid-19, porém eram trabalhadores essenciais sem direitos, porque eles não tinham, não eram reconhecidos como empregados, não tinha nenhuma ação do governo para prever alguma espécie de proteção para esses trabalhadores, e eles estavam nessa situação dúbia, vamos dizer assim, né? De haver um reconhecimento da importância deles, mas deles não receberem nenhum tipo de direito, No mínimo contraditório. né? E a partir da realização do break dos apps em julho de 2020, os trabalhadores conseguiram colocar o tema na pauta pública do país, né? O tema das condições de trabalho de entregadores e de motoristas se tornou um tema incontornável no país, porque eles foram capazes de a partir daquele momento, se organizar para mostrar para a sociedade como que o trabalho deles estava acontecendo.
como eles precisavam de proteções em relação a essas condições de trabalho que são precárias, né? Então, me parece que a confluência desses três fatores contribui para a gente avançar no debate público sobre esse assunto e para que o judiciário consiga aprofundar também o seu entendimento sobre esse tema e, enfim, a gente tenha, por exemplo, essa alteração, né, de alguma forma, do panorama jurisprudencial, pelo menos no TST. E com essa mudança ao longo do tempo, e a partir do momento que o senhor começa a fazer essas pesquisas, qual que é a sua visão? Tem tido mais. É possível também fazer essa ponderação? Tem tido mais avanços no sentido de garantir direitos desses trabalhadores? Ou a gente está ainda num panorama de retrocesso quanto não somente a garantia de direitos, mas questões básicas, né? Para que eles possam trabalhar de forma segura? Então, existem algumas frentes em relação a esse tema, né? Primeiro, existe o debate que está sendo feito no Poder Judiciário. A gente ainda não tem uma decisão ou entendimento consolidado, né? A gente, então, está num processo de definição de como que a jurisprudência vai se comportar em relação a esse assunto. Mas, né, no meu ponto de vista, a gente está avançando nesse debate, a gente está avançando nessa conversa, né? Então, Existe um caminho a ser a já ser está seguido ainda. Então, por exemplo, elementos que anteriormente eram identificados como é, chaves para se afastar do vínculo de emprego, por exemplo, o trabalhador pode escolher a hora que ele liga o aplicativo, né? Esse era um dos principais argumentos que eram usados para não reconhecer o vínculo. Ou então, a Uber, a iFood, a Rappi, enfim, essas empresas, essas plataformas digitais, são empresas de tecnologia, então não faz sentido você pensar que motoristas e entregadores devem ser empregados delas. A gente vem superando esses argumentos, né? O primeiro, em relação ao trabalhador, pode escolher a hora que ele ligar. O aplicativo é verdade, ele pode escolher a hora que ele ligar, mas a partir do momento em que ele se conecta, ele está sujeito a uma série de regras que são impostas unilateralmente a eles por essas empresas. E essas regras são fundamentais para que a empresa possa organizar o negócio dela de acordo com os interesses dela. E não tem nenhum problema em relação a isso. Faz parte das regras do jogo, do jeito que a gente organiza a sociedade hoje. Porém, a partir do momento em que você faz isso, existe uma contrapartida que você deve reconhecer aos seus trabalhadores, que são os direitos que eles têm, né? Então, me parece que esse é um dos pontos relevantes da gente mencionar em relação a isso. O outro, em relação à natureza dessas empresas. Não é porque essas empresas possuem instrumentos tecnológicos avançados que elas assim devem ser consideradas como empresas de tecnologia. A organização da produção ela foi evoluindo ao longo da história. Nenhuma empresa, a partir do momento em que ela foi criada, ela utiliza os mesmos instrumentos de trabalho, ela utiliza as mesmas tecnologias. Conforme a gente vai tendo um avanço em relação a isso, obviamente isso se reflete no processo produtivo das empresas, né? Então, uma montadora de carros, em 2023, ela não organiza o negócio dela do mesmo jeito que ela se organizava em 1950. E até esperado que não, né? Porque imagine. Exatamente. As máquinas, elas são muito mais modernas, desenvolvidas e melhores hoje em dia, né? E isso não quer dizer que a montadora deixou de ser uma montadora de automóveis para ser uma empresa de tecnologia. Do mesmo jeito que uma empresa que utiliza uma plataforma digital, que é uma infraestrutura que permite ela organizar um determinado negócio, ela deixe de ser uma empresa que atua na atividade fim, vamos dizer assim, dela. Então, se uma empresa oferece no mercado transporte de pessoas, não faz sentido você dizer que só porque ela tem uma plataforma digital que permite ela organizar o negócio dela, ela vai ser uma empresa de tecnologia. Não é porque uma empresa que se utiliza de um algoritmo para organizar a atividade dela, isso vai fazer com que ela seja uma empresa de desenvolvimento de software, não uma empresa de entrega, porque é uma empresa, ela está oferecendo entrega. Você não abre o seu telefone e acessa o aplicativo da Uber ou da iFood porque você quer uma solução tecnológica para um problema seu. Você está acessando esse aplicativo porque você quer sair de um ponto A para um ponto B, porque você quer receber uma mercadoria, um alimento na sua casa. Então, ter essa clareza me parece ser fundamental para a gente avançar no debate e identificar que tipo de responsabilidade que essas empresas têm, inclusive no âmbito do direito do trabalho, que é o que a gente está falando com mais profundidade hoje, né?
Então, me parece que o avanço na compreensão desses dois elementos, né, da liberdade do trabalhador acessar o aplicativo na hora que ele quer e o afastamento disso, né, porque vai se entender que ele entrando ali, ele vai estar sujeito a uma série de regras. A compreensão de que essas empresas, na verdade, são empresas de transporte de pessoas, de mercadorias, é fundamental para o avanço do debate. E me parece que hoje a gente já tem uma compreensão um pouco maior sobre esses aspectos, que permite ir adiante, ir além para ver outros problemas que existem nesse tipo de trabalho. Entre os juízes que ainda são contrários ao reconhecimento do vínculo, o argumento também mudou ou o argumento ainda continuam sendo estes? Me parece que grande parte dos argumentos ainda se situa dentro dessa esfera. Se a gente pensar agora em relação às responsabilidades que são discutidas em relação aos aplicativos, quais que são as principais ou quais que você destacaria que já não deveria existir mais discordância, assim, ou que já seja um consenso que essas plataformas têm de ter? A gente pode elencar algumas principais? Eu acho que a gente tem alguns, e vejam, são direitos que, se a gente olhar um pouco mais minuciosamente, são direitos clássicos que os trabalhadores já exigiam ali no surgimento do direito do trabalho no século XIX. Estamos falando de coisa nova. Não estamos falando de coisa nova. Então, uma das questões que são centrais para os trabalhadores, e isso está no break dos apps de julho de 2020, isso está numa série de manifestações que os trabalhadores vão fazendo ao longo dos anos, e está num dos pontos centrais do GT no Ministério do Trabalho, que é um valor mínimo assegurado por hora trabalhada, que é o salário mínimo do que a gente está falando, né? O direito, um dos direitos centrais ali do direito do trabalho. Um outro ponto também que afeta bastante entregadores em específico, que é a empresa ter responsabilidades em relação à saúde e à segurança é, deles, né? A gente está em São Paulo, que é uma cidade que tem uma quantidade enorme de acidentes de motociclistas diariamente, e num cenário em que a gente tem centenas de milhares de trabalhadores atuando por meio de plataformas digitais para fazer entrega, é inevitável que esses trabalhadores sofram com esse cenário de um trânsito muito difícil na cidade. A empresa assumir responsabilidades em relação a isso me parece fundamental, inclusive, para que o trabalhador consiga sair de casa e voltar inteiro no final do dia, né? E se a gente for pensar agora nos argumentos das empresas, do que as empresas realmente têm, parece um medo, um receio, há colocado aí alguns argumentos até é, postos, reiterados pela sociedade de que os aplicativos vão fechar, vai sair do Brasil. O que é ponderado nesses argumentos e como que o senhor percebe essas ponderações? Essas empresas elas tentam se apresentar para a sociedade como se fossem uma coisa completamente nova. É verdade que tem alguma novidade no trabalho que elas fazem, a gente não vai negar isso, né? Existe um avanço de uso da tecnologia para elas organizarem a atividade econômica delas, o que as torna diferentes. Acho que a gente não nega isso. A grande questão é por que que elas devem, por esse motivo, serem tratadas de uma forma diferente do que as outras empresas. Porque, veja, Camila, se você decide abrir uma empresa de qualquer setor, tradicional, sem ter uma grande tecnologia envolvida para organizar a sua produção. Se você decide abrir uma padaria, vamos dizer, você vai ter que cumprir todas as regras existentes no país em relação aos impostos que você vai pagar, em relação às licenças que você vai ter que ter para começar o seu negócio, em relação aos direitos que você vai pagar para os seus trabalhadores. Por que que para a pessoa que está abrindo uma padaria, a gente vai exigir que ela cumpra esses direitos? Porque a gente vive em sociedade e é assim um pressuposto de organização da nossa vida. Por que que a gente vai querer dar um benefício para essas empresas terem outras direitos para elas não seguirem as mesmas regras do que toda e qualquer empresa que vai abrir tenha que seguir? Não me parece que seja razoável isso. Ótimo que ela tem uma tecnologia e ela desenvolveu uma tecnologia que permite ela se colocar como um ator diferenciado no mercado. Não tem nenhum problema em relação a isso. E ela vai se beneficiar disso, né? Ela vai conseguir ter mais lucros por conta disso. Ela vai conseguir se diferenciar de todos os outros competidores que ela tem no mercado. Não é à toa
que o mercado de táxi no Brasil mudou substancialmente a partir do momento em que a Uber entra no país. É óbvio que isso vai acontecer. Inquestionável. Agora, a gente deve oferecer para essa empresa benefícios que as outras empresas não possuem. Não me parece ser razoável isso. Não me parece razoável que a gente queira oferecer um tratamento mais benéfico para essas empresas por conta disso. Me parece que elas devem estar sujeitas a toda e qualquer regra que outros empregadores no Brasil também fazem. Essa semana eu tive numa audiência pública na Câmara dos Deputados para debater a regulação do trabalho por meio de plataformas digitais. E lá no plenário estava um dono de uma empresa que oferece serviço de motofrete. E ele falou assim, chegou lá com uma planilha falando assim, eu tenho esse monte de custo aqui para pagar, porque eu tenho uma empresa constituída do ponto de vista formal, que é tradicional, não tem uma plataforma digital. Por que que eu sou obrigado a pagar tudo isso e, né, e tenho que prestar contas para a sociedade e as outras empresas que fazem entrega no Brasil não? Me parece que ele tem um ponto em relação a isso, né? Por que que os competidores dele no mercado podem não pagar uma série de tributos e obrigações que ele é obrigado, né? Me parece que ele tem realmente uma questão aí, a gente tem que olhar para isso, porque se a gente, porque me parece que a gente está também, Camila, diante de um cenário que é chave no Brasil hoje em dia, para a gente pensar em que trabalho que a gente quer. Porque eu não nego também que existem pontos que podem ser aprimorados na legislação trabalhista, né? E por conta do trabalho de motoristas e entregadores, a gente pode usar esse momento para avançar nisso. Porém, me parece que os direitos que estão previstos ali no artigo 7º na Constituição, que a gente tem consolidado na CLT, tem que ser um ponto de partida para a gente pensar na proteção que a gente vai oferecer para o trabalhador. Os trabalhadores têm outras demandas que me parecem que seriam importantes de serem reguladas, em relação à transparência dos algoritmos, em relação a como é feito esse gerenciamento da atividade deles. Eles querem saber como isso acontece, me parece razoável que a gente preveja regras de transparência em relação a isso. Porém, me parece que esse debate deveria ter como ponto de partida do que a gente já reconhece aos trabalhadores hoje em dia. E não como se fosse praticamente um ponto de chegada que a gente não consegue alcançar. Porque o que vai acontecer se a gente adotar essa racionalidade é uma desestruturação total do mercado de trabalho. Porque se a gente legalizar o que as plataformas digitais fazem no mercado de trabalho hoje, o que vai impedir com que todas as outras empresas fechem as portas, as estruturas físicas delas, criem uma plataforma digital e mandem todos os seus empregados embora e falem assim: não, eu não sou mais uma empresa, eu sou uma plataforma digital e os trabalhadores agora estão entrando por aqui, eu vou pagar menos, porque eles não são mais meus empregados, eles são meus parceiros, trabalhadores autônomos, o que você quer que se queira chamar aqui, e eu vou operar desse jeito agora, porque a gente já tem empresas que a gente admite que façam desse jeito, por que que eu não posso fazer? Então a gente vai estar diante de uma desestruturação no mercado de trabalho completa, e os trabalhadores, não tenho a menor dúvida, vão ser os principais prejudicados em relação a isso. Então, me parece que a gente está também diante de um momento que ele não é só definidor para motoristas e para entregadores, mas para todos os trabalhadores do Brasil. E pensando nesse ponto, o que a gente pode ponderar também é que essas empresas não têm tantas condições assim de fecharem, se garantirem o mínimo dos direitos trabalhistas por seus empregados. E eu gostaria de ouvir você a respeito de como isso tem se dado nos outros países que reconheceram esses direitos trabalhistas, até para o nosso ouvinte, o nosso espectador, compreender quais que são essas possibilidades, o que ele ganha quando a gente está falando de um reconhecimento trabalhistas e de uma situação em relação aos direitos básicos. Então, essas plataformas elas operam no mundo todo, né? E então, como não pode deixar de ser, esse debate vem acontecendo em diversos países. O judiciário ainda acaba sendo um espaço, um lugar em que esse debate acaba sendo muitas vezes é onde é isso que acaba acontecendo lá, né? No Poder Judiciário. Porque os trabalhadores vão entrar com uma ação pedindo o reconhecimento ou não do vínculo. Então, a gente tem decisões no Reino Unido, por exemplo, que é uma decisão que ficou famosa no começo de 2021, em que a Suprema Corte do Reino Unido reconheceu
que motoristas da Uber naquele país são considerados como trabalhadores. E aqui é bom fazer uma ponderação que no Reino Unido eles têm três categorias de trabalhadores, vamos dizer assim. Eles têm os autônomos, eles têm os trabalhadores, o workers que eles chamam, que é uma espécie de categoria intermediária entre o empregado e o autônomo, e os empregados. Tá? A Suprema Corte do Reino Unido reconheceu essas pessoas como trabalhadores ou como workers, porque os trabalhadores assim pediram na hora que eles entraram com a ação no judiciário. Porém, na própria decisão da Suprema Corte, tem uma série de elementos lá que nos permitem compreender que se esses trabalhadores tivessem pedido para serem reconhecidos como empregados, isso teria acontecido, por conta da dimensão do controle que a Uber faz em relação à atividade dos motoristas. E a Uber, depois dessa decisão, veja só, passou a tratar todos os seus motoristas dentro dessa categoria de workers, e não fechou no Reino Unido. Um outro lugar que me parece que a gente tem uma experiência interessante, que é o caso espanhol. Em setembro de 2020, o Tribunal Supremo da Espanha deu um julgamento final, deu uma decisão definitiva, reconhecendo a existência de uma relação de emprego entre o entregador e a Glovo, que é uma plataforma que realiza entregas ali na Espanha, como se fosse o iFood, a Rappi. A partir dessa decisão, isso gerou um debate na sociedade espanhola e o governo espanhol criou um grupo de trabalho tripartite para debater novas linhas de regulação que deveriam serem pensadas ali na Espanha. No primeiro semestre de 2021 foi publicado o Real Decreto-Lei 9 de 2021, que estabeleceu duas novas regras no Código de Trabalho espanhol. O primeiro é que, para a situação dos entregadores, o fato de você trabalhar numa plataforma digital, existe uma presunção que você é um empregado. Para que você não seja considerado empregado, a empresa tem que provar isso. O que me parece razoável, porque a empresa tem muito mais condições de provar que ela controla ou que ela deixa de controlar a atividade do entregador, até porque é ela que gerencia o negócio. Então, me parece que é uma regra sensata essa, até do ponto de vista das armas que cada um tem dentro dessa relação, né? A quantidade de poder que cada um tem dentro dessa relação. O segundo ponto que foi previsto nessa legislação espanhola foi de permitir com que a representação dos trabalhadores tivesse acesso ao algoritmo das empresas para entender as regras de funcionamento relacionadas à entrada, permanência e saída dos trabalhadores, né? Então, me parece ser uma regra de transparência muito interessante e que vai na linha de demandas que os entregadores vêm apresentando. Esse é um caso que, enfim, essa experiência da Espanha que me parece ser bem interessante. E a gente tem vários países ao redor do mundo com decisões em instâncias superiores que vêm reconhecendo a existência de relação de emprego. Então a gente tem decisões nesse sentido no Uruguai, na Suíça, na França, na Holanda, vários, enfim, e esse debate está acontecendo em muitos países, né? Então me parece o mundo todo está se debruçando sobre esse tema. A própria Organização Internacional do Trabalho já vislumbrou a possibilidade desse tema, né, o trabalho via plataformas digitais, ser objeto de debate na Conferência Internacional do Trabalho em 2025. Então, é uma conversa que está acontecendo em vários países, em várias esferas, né, ao mesmo tempo. Pensando nessa repercussão nos outros países, nós estivemos conversando com alguns desses trabalhadores e o principal ponto colocado por eles foi o medo de retaliação. Ou seja, para quem tem um trabalho fora dos aplicativos, ser ali questionado pelo seu atual trabalho do porquê de ter dois CLTs, ou também se os próprios aplicativos poderiam boicotá-lo ali, por exemplo, ele recebe um valor muito maior que um salário mínimo. Só que a partir do momento que um salário mínimo é colocado como regra, que essa empresa vai ter taxação, que ela comece a taxar esses trabalhadores, ou que ela comece a bloquear certo número de corridas de forma que ele não alcance um valor ali estimado que já estava no seu cotidiano. Ou ainda assim, e aí por isso muitos deixarem os aplicativos, ter uma diminuição ali no número desses trabalhadores e aí impactar também a sociedade, porque a oferta é muito grande, e aí se não tem esses trabalhadores, ali vai gerar uma descompensação. Eu gostaria de ouvi-lo a respeito em que pontos essas preocupações são de fato
baseadas na realidade, né? As pessoas realmente podem ficar preocupadas com esses pontos, ou que outros que não, elas podem ficar tranquilas que isso não vai acontecer. Essas questões são excelentes, né, Camila, que nos permitem tratar um pouco, né, das consequências de um eventual reconhecimento de vínculo. Primeiro, assim, a exclusividade em relação ao empregador, ela não é um requisito na relação de emprego no Brasil, né? A gente tem diversas categorias que são conhecidas socialmente, inclusive, por terem mais de um vínculo de emprego, né? Então, professores, trabalhadores do setor de saúde, como técnicos de radiologia, enfermeiros, fisioterapeutas, vigilantes, são várias profissões que as pessoas têm mais de uma relação de emprego. E não tem nenhum problema nisso, né? O empregador, a partir do momento em que ele contrata um trabalhador para trabalhar para ele tem direito de exigir que o trabalhador se comporte de uma determinada maneira e cumpra as suas ordens dentro daquele horário de trabalho. Fora desse horário de trabalho, o trabalhador faz o que ele quiser da vida dele, inclusive trabalhar para uma outra pessoa, para uma outra empresa, né? Então, me parece que essa questão de quem tem mais de uma atividade não existe nenhuma consequência para piorar a situação dela, o que vai inviabilizar ela realizar as atividades que ela faz hoje em dia na plataforma digital. Em relação a ganhos, me parece que a análise que muitos trabalhadores fazem hoje em dia deixam de levar em consideração a quantidade de custos que eles têm para fazer esse trabalho e que são todos suportados pelos próprios trabalhadores, né? Essas empresas elas têm o melhor dos mundos, porque elas conseguem oferir os benefícios da atividade que elas oferecem, de transporte de passageiros ou de mercadorias, mas elas dividem os custos disso com os trabalhadores. Então, combustível do automóvel, é, gasto com manutenção do veículo, desvalorização do carro ou da motocicleta, o plano de internet, a alimentação que esses trabalhadores têm, que é inevitável que eles vão precisar comer num determinado momento do dia. Tudo isso são os próprios trabalhadores que arcam com esses valores. As empresas não gastam nada em relação a isso, né? E em relação a valores, a quanto esses trabalhadores vão receber, veja que mesmo hoje em dia, os próprios trabalhadores estão lutando dentro do GT, no Ministério do Trabalho, para conseguir valores mínimos que se equiparem ao salário mínimo, né? E as empresas vêm apresentando uma certa resistência em relação a isso, né? Porque as empresas também elas querem considerar que o tempo de trabalho do trabalhador, seja motorista, seja entregador, ele seja o tempo em que ele está fazendo a atividade, não o tempo em que ele está à disposição da empresa. Porém, como eu disse, a partir do momento em que esse trabalhador se conecta no aplicativo, ele já está sujeito a uma série de regras que, se ele não observar, ele sofre penalizações. Ele pode ser desligado, ele pode ser suspenso. Se ele não aceitar uma determinada quantidade de corridas, isso afeta a remuneração média dele, a quantidade de trabalho que ele vai receber, a quantidade de promoções que a empresa vai mandar para ele. Então, não existe uma liberdade a partir do momento em que ele está logado, né? Então, não considerar que o tempo à disposição dele ali dentro da plataforma é tempo de trabalho, me parece que é algo que joga contra os trabalhadores. Vai contra, inclusive, preceitos que a gente já tem na própria CLT hoje, né? O artigo 4 da CLT diz que todo tempo à disposição de um trabalhador para o empregador é tempo de trabalho. Me parece que a gente retroceder em relação a isso é muito ruim para esses trabalhadores que estão nas plataformas digitais. E um outro ponto que me parece fundamental, né, dessa preocupação em relação a valores que os trabalhadores vão receber é da importância da organização coletiva, né? Então, esses trabalhadores conseguirem estarem em sindicatos para, a partir do momento em que eles estão dentro de uma organização, serem capazes de sentar com essas empresas na mesa para negociar valores que sejam interessantes para eles, né, pisos salariais acima do salário mínimo, também é algo que invariavelmente vai fortalecer a situação deles, vai permitir com que esses receios que eles tenham sejam minimizados, né? Então me parece que a gente levar todos esses aspectos em consideração é relevante para pensar no que aconteceria
no caso do reconhecimento do vínculo empregatício entre esses trabalhadores e as plataformas digitais. E que de início, no próprio GT, esses trabalhadores mal conseguiram, né, debater ali junto com as empresas quais que seriam suas reivindicações, né? Ficou ali governo, empresas e posteriormente esses trabalhadores começaram de fato a discutir. Tanto é que 120 dias depois eles ponderaram que não, o que estava ali colocado pelas plataformas não é o que eles realmente esperam. E aí, pensando nessa trajetória desse grupo de trabalho, qual que é a sua visão a respeito do saldo, do que foi construído e de perspectivas de futuro? A gente também, pensando apenas no GT, está em uma caminhada para gerar valorização de trabalho, a gente ainda tem muito a discutir para chegar no final do GT com, de fato, novas legislações, novas regras, que aí o judiciário não precisa ficar intervindo toda hora também, né, com decisões, imagine, colocar todos os trabalhadores para ir contra. O judiciário também não ia dar conta. Então, o GT ele é um espaço importante porque valoriza o diálogo, né? Acho que é a primeira vez que a gente tem, no âmbito do Poder Executivo Federal, um espaço em que trabalhadores e as plataformas digitais conseguiram sentar para debater as condições de trabalho deles. Então, dentro dessa perspectiva, isso me parece ser algo importante, porque inclusive ajuda a mostrar para a sociedade como que esse debate é feito, os problemas que acontecem, ajuda a colocar luz no problema. Porém, a iniciativa, o desejo, pelo menos, que o governo tinha no começo, era de que uma proposta fosse encaminhada para o Congresso Nacional, que a proposta que saísse desse GT fosse algo consensual entre governo, trabalhadores e empresas, que não me parece que é o que vai acontecer. Nesse sentido, o governo vem sinalizando que ele vai arbitrar a situação e ele próprio vai enviar uma proposta a partir da compreensão que ele teve dos debates que aconteceram no GT, ele vai enviar uma proposta para o Congresso Nacional. Ainda não, o governo vem falando em algumas linhas centrais de remuneração mínima, transparência, previdência social e saúde e segurança do trabalho como os principais eixos dessa proposta, mas eu realmente espero, Camila, que essa proposta não preveja nada menos do que a gente tem consagrado no Brasil hoje, em termos de direitos para os trabalhadores. Qualquer proposta que não garanta aos trabalhadores, pelo menos os direitos que estão previstos no artigo 7º da Constituição Federal, e veja que o artigo 7º da Constituição Federal diz que são direitos não dos empregados, mas que são direitos dos trabalhadores, de todos os trabalhadores, independentemente da natureza da relação entre esse trabalhador e o tomador de serviço deles. Me parece que qualquer proposta que preveja menos do que está ali no artigo 7º da Constituição vai ser um passo atrás que a gente vai dar nesse debate, com todas essas consequências de desestruturação do mercado de trabalho que eu mencionei anteriormente, que vai poder ter um efeito dominó muito preocupante, né? Extremamente grave, né? Exato. E com isso, finalizamos aqui mais essa entrevista especial. Muito obrigada, doutor Calil. Espaço. Doutor Calil também é nosso colunista no site de Carta Capital, tem textos a respeito, então se você quiser se aprofundar em relação a esse tema, sugiro que entre em nosso site www.cartacapital.com.br. Ali também você vai ter todas as novidades em referência a esse GT, como estão as mobilizações dos entregadores. E se você que nos acompanha é um entregador, é um trabalhador de aplicativo, ou enfim, tem alguma ponderação em referência a esse tema, comenta aqui embaixo. Assim, nós podemos também fazer uma cobertura ainda mais qualificada. Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos numa próxima. E, claro, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar nossos recados habituais aqui no YouTube. Obrigada.